Você já se viu em uma situação onde a intuição gritava mais alto que a lógica? Onde um ato de bondade poderia se tornar um pesadelo? Ou onde o lugar mais seguro se transformou em uma armadilha mortal? Hoje, no Além da Escada, vamos mergulhar em 3 relatos de testemunhas reais que enfrentaram o inexplicável e o aterrorizante. Pessoas comuns em situações incomuns, confrontadas com o lado sombrio do desconhecido. Prepare-se para sentir na pele o que acontece quando o inesperado cruza o seu caminho. Se você é fã de histórias de terror reais e mistérios que desafiam a mente, inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Fique até o final. E se essas histórias te deixarem sem fôlego, deixe seu like e me conta nos comentários. Qual dessas situações te daria mais medo? A mulher na estrada deserta. O encontro que quase acabou em tragédia. Nosso primeiro relato nos leva a uma noite escura em estradas rurais do interior. A testemunha, dirigindo para casa após uma longa e cansativa viagem, já estava acostumada com a solidão dessas vias de terra, onde postes de luz são uma miragem e outros carros são raridade. Era o tipo de lugar que te faz ficar hiperatento a cada sombra. Foi então que ele a viu. No começo, apenas uma forma indistinta na estrada de terra, que ele pensou ser um animal. Mas ao se aproximar, seus faróis revelaram uma figura humana. Uma mulher, ajoelhada ao lado da estrada, balançando-se para frente e para trás, com as mãos apertando a cabeça. O coração do motorista gelou. No meio do nada, aquilo só podia significar uma coisa. Algo estava muito, muito errado. Ele diminuiu a velocidade, mas hesitou em parar de imediato. A sabedoria popular diz que parar para estranhos em uma estrada vazia à noite não é o mais sensato. Mas a imagem dela, capturada pelos faróis, era de um desespero tão brutal que ele sentiu que precisava agir. As roupas dela estavam sujas e rasgadas, como se ela tivesse rastejado pela lama. O cabelo, molhado e emaranhado. Seus pés, descalços e arranhados. Conforme os faróis a iluminavam, ela ergueu as mãos, num gesto de rendição ou súplica. Não me machuque, eu desisto. Isso foi profundamente perturbador. Ele dirigiu por alguns metros, olhando para os lados da estrada, buscando sinais de outras pessoas. Histórias de armadilhas, de pessoas atraídas pela compaixão e levadas ao perigo, ecoavam em sua mente. Mas não havia nada. Então, em menos de 500 metros, ele decidiu voltar. Ela ainda estava lá, na mesma posição, caída na estrada. À medida que os faróis se aproximavam, ela parecia tentar rastejar de volta para a mata, arrastando-se pelos braços. Ele parou o carro ao lado dela e abriu a janela o suficiente para ser ouvido. Você está bem? Ela se virou, e o que ele viu em seu rosto, ele jamais esqueceria. Ela chorava, mas sem som, apenas ofegava, parecendo aterrorizada. Entre engasgos, ela suplicou por ajuda, pedindo para que ele não a deixasse ser levada de volta. Não houve mais hesitação. Ele colocou o carro no P e saiu. Com a voz calma, garantiu a ela que a levaria para um lugar seguro, dividindo sua atenção entre a mulher e a busca por qualquer mudança no ambiente ao redor. Ela se levantou com dificuldade, as pernas tremendo. Havia se molhado e mal conseguia manter-se em pé. Estendeu a mão e agarrou o braço dele como se fosse a única coisa que a impedia de desabar. De perto, o cheiro era insuportável. Água estagnada, urina e terra, como se ela tivesse se arrastado por um leito de córrego. Ele abriu a porta do passageiro.
Ajudou-a a entrar, dizendo que ela estava segura e que a levaria ao hospital. Ele não sabia ao certo o que estava acontecendo, se ela estava em perigo real ou sofrendo algum tipo de crise, mas o hospital parecia a melhor opção. Foi então que ele viu os faróis. Outro carro vinha atrás deles. Sua intuição imediatamente gritou que não era um motorista qualquer. O timing era perfeito demais. Ele fechou a porta do passageiro e caminhou até a porta do motorista, tentando agir com naturalidade. O carro parou a poucos metros. Mesmo antes do motorista sair, ele notou: não havia placas. O homem que desceu era bem apessoado, talvez na casa dos 40 anos, vestido como alguém que tinha um emprego comum. Parecia normal, não estava zangado, mas exalava uma certa frustração. Ele falou: "Boa noite", e agradeceu por ter encontrado sua esposa. A mulher no carro soltou um grito abafado. O motorista não olhou para ela. Não queria demonstrar que sabia o quão aterrorizada ela estava. O homem continuou, explicando que a mulher estava sem sua medicação. Havia se afastado da propriedade deles e que ele a procurava há horas. Agradeceu por ele ter parado, mas disse que podia assumir a partir dali. Tudo dentro do motorista gritava que aquilo não estava certo. Com o rosto neutro e a voz o mais calma possível, ele disse que ainda gostaria de levá-la ao hospital. O homem suspirou, balançando a cabeça, irritado. Disse que entendia a preocupação, mas que ela era a responsabilidade dele e que não havia necessidade de fazer daquilo um grande problema, pois era algo que acontecia com frequência. Dentro do carro, o motorista podia ouvir a mulher falando consigo mesma em tom de súplica. Ela estava apavorada com aquele homem. Ele repetiu que entendia, mas que se sentiria mais confortável levando-a ao hospital e que se o homem quisesse reencontrá-la lá, fazia mais sentido. Houve um silêncio tenso entre eles. O corpo do homem parecia rígido, como se estivesse ponderando seu próximo movimento. O motorista não lhe deu chance. Puxou a porta de seu carro, atirou-se para dentro e travou as portas antes que ele pudesse reagir. Engatou a ré, deu a partida para trás, girando o carro, e então pisou fundo. No espelho, ele viu o homem parado, observando. Mas então, os faróis do outro carro começaram a se mover. Ele estava o seguindo. A mulher estava encolhida no banco do passageiro, sussurrando repetidamente para que ele não parasse. Por vários quilômetros, o carro os seguiu, nunca muito perto, nunca tentando forçá-los a sair da estrada, apenas acompanhando. Então, assim que se aproximaram da cidade, do brilho do letreiro do hospital, o carro de trás virou. Sem hesitação, ele desviou para uma estrada lateral e desapareceu. No hospital, a equipe chamou a polícia. O motorista ficou com a mulher até que a levassem para a emergência. Ela tremia e mal conseguia andar. Quando a polícia chegou, ele contou tudo o que podia. Uma semana depois, eles o chamaram para outra declaração. E, ao perguntar o que havia acontecido com a mulher, os policiais não disseram nada. Apenas agradeceram seu tempo. Ele nunca mais ouviu uma palavra sobre o caso e jamais saberá se aquele homem a encontrou novamente. Floresta Sombria. O homem que observava a criança perdida. Nosso próximo relato nos leva a uma trilha isolada, onde um dia de caminhada solo, para clarear a mente, se transformou em uma busca angustiante. O protagonista, embora não fosse da região, conhecia bem as trilhas. Ao retornar ao seu carro, deparou-se com o estacionamento tomado por veículos de emergência. Uma mulher chorava, agarrada a um homem, enquanto oficiais e voluntários de busca e resgate se moviam rapidamente.
Ele conseguiu juntar as peças. Uma menina de 6 anos havia desaparecido na trilha. 1 minuto antes, ela estava atrás dos pais. No minuto seguinte, havia sumido. Sem som, sem luta, apenas se foi. Eles estavam pedindo voluntários, qualquer um que conhecesse as trilhas. Sem hesitar, ele se apresentou. Recebeu uma lanterna e uma seção da floresta para cobrir, juntamente com alguns outros voluntários. A descrição da menina e de suas roupas foi-lhe dada. A instrução era clara: permanecerem próximos o suficiente para se ouvirem, chamar o nome da menina e procurar por qualquer pista. Restava apenas cerca de 1 hora de luz do dia. Ele não sabe quanto tempo esteve lá antes de ver. O sapato, pequeno, rosa, meio enterrado nas folhas. Uma sensação mórbida de pânico começou a apertar seu estômago. Ele chamou o nome da menina, mas sua voz foi engolida pelas árvores. Só então percebeu o quão longe havia se afastado dos outros. Olhou ao redor e viu fracas marcas na terra. Um conjunto de pegadas de adulto e, em seguida, um conjunto menor. Ele adentrou ainda mais a trilha principal, movendo-se com cautela. Ele não sabia o que encontraria, se encontraria algo. Ele seguiu aquele pequeno caminho, que se tornava cada vez mais profundo e silencioso, até chegar a uma clareira. Não um campo aberto, mas uma quebra na densa cobertura das árvores. E ela estava lá. A menina estava apenas sentada em uma pedra, o rosto sujo de terra, as roupas manchadas. Ela não chorava, não pedia ajuda. Apenas o encarou com olhos arregalados e vazios. Ele se agachou, falando suavemente, dizendo que estava ali para ajudar e que precisavam voltar para os pais dela. Ela balançou a cabeça e sussurrou que não era para falar com ninguém. Ele a tranquilizou, dizendo que os pais a haviam mandado procurá-la. Ela hesitou e então sussurrou que ele disse para esperar aqui e ser boazinha. Ele congelou. Então ela disse: ele me disse para não me mover e que ele voltaria. Todo o sangue em seu corpo pareceu gelar em um instante. Ele olhou ao redor, vasculhando a linha das árvores. Não viu nada além de quietude, mas isso não significava que estavam sozinhos. A menina estendeu a mão para ele e ele a pegou no colo, pronto para correr de volta para a trilha. Então, passos, atrás deles, próximos. Ele virou a cabeça e viu um homem parado entre as árvores. Ele não se moveu, não falou, apenas observava. O corpo dele travou por completo. Não conseguia ver o rosto do homem, apenas seu contorno. Ele parecia uma estátua em meio à floresta. O homem era enorme. Ficou claro que ele não esperava vê-lo ali. E então, ele correu. Esperava ouvir o homem vindo atrás deles, rompendo o mato, mas não houve nada. Suas pernas começaram a queimar, mas ele não parou. Não parou até ver o brilho das lanternas à frente. Ele irrompeu das árvores, ofegando e gritando. Os outros correram em sua direção, e ele quase desabou quando pegaram a menina de seus braços. Alguém estava chamando pelo rádio, outros se aglomerando. Mas tudo o que ele conseguia fazer era se virar para as árvores, esperando vê-lo parado lá. Mas não havia ninguém. Ele imediatamente envolveu a polícia, mas não pôde dizer muito. Não havia visto o rosto do homem, nem o ouvira falar. A polícia vasculhou a área, mas não encontrou nada. A menina estava segura, de volta com seus pais. E isso era o que importava. Mas ele sabia o que tinha visto. E sabia que, em algum lugar lá fora, o homem que tentou levá-la ainda estava observando.
Hospital sombrio. O ataque e a visita que ninguém esperava. Nosso último relato começa de forma confusa. O protagonista acordou no hospital, com uma dor excruciante e sem memória de como chegou ali. Tubos em seus braços, máquinas apitando, e o cheiro estéril eram sua nova realidade. Sentia-se como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Enfermeiras entravam e saíam, e ele estava sob forte efeito de analgésicos, mal conseguindo absorver o que acontecia. Até que 2 policiais vieram falar com ele. Um, mais velho e cansado. O outro, mais jovem, com um olhar estranho. Eles perguntaram o que ele se lembrava. A resposta foi: nada. Foi então que o policial mais velho revelou o choque. Ele havia sido atacado. A teoria: identidade trocada. Ele se parecia muito com outro homem, alguém com conexões criminosas. Se um transeunte não o tivesse encontrado quase morto no estacionamento, ele não teria chegado vivo ao hospital. Os policiais tinham algumas pistas, mas omitiam algo. Mostraram-lhe um artigo de jornal. Homem brutalmente atacado, encontrado quase morto. O que mais o perturbou foi a advertência dos policiais. Se seus agressores descobrissem que ele sobreviveu, poderiam vir atrás dele. Ele encarou a notícia sem memória e agora, sem certeza se queria lembrar. Os 2 dias seguintes foram de agonia e pânico intermitente. Os analgésicos o mantinham grogue, mas a cada cochilo acordava em sobressalto, pensando no que aconteceria se seus agressores descobrissem que ele não estava morto. Na terceira noite, meio adormecido, ouviu vozes do lado de fora do quarto. Uma mulher falava com a enfermeira, dizendo ser irmã de alguém. Ele ficou imóvel. Ele era filho único, seus pais falecidos. Aquela voz era familiar. A enfermeira disse que precisava verificar os registros de visitantes. A mulher concordou em esperar. A voz era familiar. A última coisa que ele lembrava antes de acordar no hospital. Ele queria chamar a enfermeira, mas permaneceu ali, mal respirando, ouvindo. Não ouviu mais nada por um tempo. Então, um rangido na porta. Não conseguia se mover para ver. Chamou pela enfermeira, sem resposta. Passos suaves se aproximaram, seguidos por um farfalhar de tecido. E então, foi mergulhado na escuridão total. Algo estava cobrindo seu rosto, dificultando a respiração. No começo, era suave, mas logo ficou pesado, sufocante, como se alguém estivesse colocando todo o peso em sua cabeça. Ele não conseguia respirar, não conseguia lutar. De repente, alarmes estridentes irromperam. As máquinas às quais estava conectado enlouqueceram. Sua frequência cardíaca deve ter disparado. A pressão em seu rosto diminuiu. Passos arrastados se afastaram. A porta se abriu e gritos e vozes caóticas eclodiram. Sua visão estava turva, mas ele ouviu a comoção. A mesma mulher que tentava dar desculpas, dizendo que só queria verificar e que ele precisava de ajuda. Eles não acreditaram. A segurança a agarrou e a polícia foi chamada. Descobriu-se que ela já estava na lista de suspeitos. Ele ainda não se lembra de tudo sobre o ataque. Talvez nunca se lembre. Mas de uma coisa, ele tem certeza. Não deveria ter sobrevivido àquela noite no estacionamento. E definitivamente não deveria ter sobrevivido no hospital. Mas, de alguma forma, ele conseguiu. Histórias como essas nos lembram que o terror nem sempre se esconde nas sombras. Às vezes, ele caminha sob a luz do dia e até mesmo nos lugares que deveriam nos proteger. Agradeço por você ter nos acompanhado nesta jornada através do inexplicável. Se esses relatos te prenderam,
Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que apreciam um bom mistério. E não se esqueça, inscreva-se no canal Além da Escada para continuar desvendando conosco os segredos que a realidade esconde. Um grande abraço e até o próximo mistério.